de Paraná, tudo bem? Nós vamos continuar a nossa aula do dia 22/4, certo? Da nossa disciplina Comportamento Humano nas Organizações, que nem eu havia dito aos meus alunos que eu ia gravar um vídeo aula para eles explicando um pouco a nossa disciplina, além do grupo, WhatsApp, fórum, todas as atividades que nós tenhamos assim desempenhado o máximo possível para poder levar para vocês o conhecimento, desenvolvimento, aprendizagem dos nossos alunos, certo? Então, nós estávamos falando sobre equipes, vocês lembram? Então, assim, continuando no nosso assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre as equipes autogeridas, certo? Professora, mas o que é isso? O que é uma equipe autogerida? Equipe autogerida, gente, são grupos cujos membros têm o poder de desempenhar, tá? Muitos deveres anteriormente superior. Então, esses grupos vai ter o quê? Vai ter um vínculo maior, tá? Dentro dessa organização. Seja ela pública ou privada, certo? Dentro dessa instituição aí. E aí, nós temos algumas responsabilidades, tá? E nós temos que analisar. São 5 pontos principais dentro dessas responsabilidades. E elas incluem o primeiro, gente, é o planejamento, tá? É necessário, extremamente fundamental que haja dentro dessa organização o planejamento e o cronograma. Em segundo, nós temos o treinamento. Treinamento desses funcionários, né? Capacitações também é essencial. Cumprir metas e desempenho dentro dessa organização. E garantia de alta complexidade. Tudo isso vai fazer com que ocorra um autocontrole na realização das tarefas, tá? Ainda falando um pouco sobre equipe, nós temos aqui as equipes multifuncionais. O que é isso? Elas são formadas pelos trabalhadores de diversas especialidades, ou seja, vai haver dentro dessa organização diversas pessoas e cada um tem uma formação, tem a sua área de formação, tá? Nós temos também um pouco sobre a equipe de alta gerência. As equipes de alta gerência, elas são formadas pelo grupo de executivos nas organizações, tá? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre grupos de afinidades. Bora lá, galera, continuando nosso assunto, nós temos que falar também sobre os grupos de afinidade. O que é isso? Olha, são diferentes tipos de equipe, são diferentes, tá? Grupos de desenvolvimento empregados compostos por trabalhadores que reúnem. Continuando, nós temos que falar sobre os grupos de afinidade, tá? Aqui temos uma definição um pouquinho sobre eles, que vai falar sobre o que eles são, né? São diferentes tipos de equipes, grupos de desenvolvimento empregados compostos por trabalhadores que se reúnem para aplicar seus conhecimentos. Ou seja, são grupos de qualidade e grupos que vão estar unidos, trabalhando em conjunto na resolução de problemas dentro dessa organização, tá? Também nós temos, falando um pouco sobre recursos tecnológicos, os recursos tecnológicos, eles são geralmente mantidos por equipes virtuais. E são pessoas que trabalham juntas e resolvem problemas por intermédio de computador, tá? Computadores e não pessoalmente. Um grande exemplo que nós estamos tendo é essa aula de hoje, né? Nós não podemos ter aula presencial na Universidade Paulista, então nós vamos utilizar um recurso tecnológico, vamos utilizar o computador, o celular, para poder gravar essa videoaula e poder estar enviando para os nossos alunos da Universidade Paulista, certo? Também nós temos que falar um pouquinho sobre a estrutura de uma equipe, né? Toda equipe, ela tem a sua estrutura. E aí nós temos alguns exemplos aqui. O tamanho dela é importante, o tamanho dessa equipe, né? A composição dessa equipe, que compõe todos os membros que compõem dentro dessa equipe, e a organização da equipe, né? Porque a equipe, ela é uma hierarquia, quer queira ou não, ela é hierarquia porque ela é formada, né? E cada um trabalha com suas funções dentro dessa organização. E poder e trabalho, né? Então, tudo isso, gente, nós podemos assimilar, compreender que os papéis dentro da equipe, eles precisam ser claros, tá? Certo? E falando um pouco sobre a interação, esse assunto também é muito importante para vocês. A interação, ou seja,
Um indivíduo ele vai influenciar toda aquela organização, dependendo do seu comportamento dentro dessa organização. Então ele vai influenciar